Agora sim, agora sim. Boa noite. Então, queridos amigos, todos estão ouvindo bem? Sim. Tudo bem? Ouvindo? Tá Sim. certo. Então, aproveitar para dar mais uma vez boa noite, né? A todos vocês. Dizer para mim que é uma honra e tamanha responsabilidade, né? Estar conduzindo vocês para aumentar a compreensão dessa epístola. E também dizendo que isso aqui não é uma interpretação da epístola, isso é um comentário para a gente aumentar e juntos, né, compreendermos melhor, tá bem? É muito importante isso, tá certo? Então, antes da gente começar o estudo da epístola, se faz necessário a gente fazer uma contextualização dessa epístola, para que a gente possa entender, né, um pouquinho melhor aonde que ela foi feita, quando foi feita, não é? Então, é muito importante que, antes de começar, eu faça um pequeno resumo para situar todos nós exatamente na época que aconteceu isso, o evento, tá bom? Então, vamos lá. Essa epístola ela foi revelada por Bahá'u'lláh, no Festival do Rizvan. Este local, ele fica localizado em Bagdá, no Iraque. Era uma fazenda, né, que ficava do outro lado do rio Tigre, chamado de Jardim Nadibie. Então, a epístola é Pista do Rizvan, mas o lugar aonde aconteceu não foi no Jardim do Rizvan. O Jardim do Rizvan, ele existe em um outro local, que não, aqui no momento não faz parte do nosso estudo. Então, Bahá'u'lláh, naqueles 12 dias que ele ficou no festival chamado Festival do Rizvan, aconteceu nesse lugar chamado de Jardim Nadibie, né? Então, quando Bahá'u'lláh fez essa epístola, essa epístola, quando a gente lê, a gente fica assim, bem confuso às vezes, né? Acredito que a maioria das vezes a gente não sabe, assim, epístola, como todos vocês sabem, é uma carta, né? Mas dirigida a quem? Então, ao ler a epístola por várias vezes, acredito que você já tenha passado por isso, tem hora a gente não sabe para quem que Bahá'u'lláh está falando, se Bahá'u'lláh está falando com alguém, se Bahá'u'lláh está falando com Deus, se Bahá'u'lláh está falando com ele mesmo. Então, isso gera uma certa dificuldade na compreensão da epístola, né? Então, assim, Bahá'u'lláh, quando ele fez essa epístola, ele não se dirigiu a ninguém. Assim, ninguém pessoa que eu digo, a nenhuma pessoa. Trata-se de um diálogo, né, de Bahá'u'lláh com Deus, e que ele torna manifesto aos seus seguidores o que Deus revelara a ele através da sua pena. Então, toda a epístola, ela se passa em uma conversa de Deus, de Bahá'u'lláh com o próprio Deus, Bahá'u'lláh com a pena suprema. E Bahá'u'lláh, você sabe, ele escrevia através de uma pena física, mas a pena de Deus era a vontade, era o conhecimento de Deus que chegava até ele e que era através da pena dele era revelado. Então, muitas das vezes ele fala com a própria pena dele, que não deixa de ser a revelação de Deus que naquele momento está movimentando a pena e revelando as coisas que Deus mandava para ele. Tá certo? Então, isso é muito importante para poder a gente contextualizar e aí começar, né? Agora podemos começar a leitura da epístola, né? Eu vou iniciar a leitura e depois, se os amigos quiserem compartilhar da leitura, também pode fazê-lo. Então, ele começa dizendo, a epístola de Rizvan, a primavera divina já veio, ó pena mais excelsa, pois o festival do Todo Misericordioso aproxima-se rapidamente. Desperta e perante a criação inteira, magnifica o nome de Deus e celebra seu louvor, de tal modo que todas as coisas criadas se regenerem e se façam novas. Fala, não guarde silêncio. O sol da beatitude brilha sobre o horizonte do nosso nome, o beatífico. Porquanto o reino do nome de Deus ataviou-se com o adorno do nome do teu Senhor, o Criador dos céus. Levanta-te diante das nações da terra e arma-te com o poder deste nome supremo, e não sejas dos que tardam. Então, vamos pegar esse parágrafo e agora vamos
tentar explicar, né, de acordo com a nossa compreensão, e se os amigos quiserem complementar, fiquem à vontade, tá bom? Maria Lúcia levantou a mão. Pode falar, Maria Lúcia. O micro... Pode falar, Seu Maria. microfone, Maria Lúcia. Estava Microfone fechado. fechado, querida. Está fechado o seu microfone, Maria Lúcia. Sua voz não está saindo. Não. Enquanto a gente aguarda ela consertar, você pode ir comentando, Janson. Então, Maria tá. Lúcia, só um instante. Maria Lúcia, saia do Meet e entre de novo para ver se funciona, querida. Pode continuar, Janson, por favor. Então tá, então nós vamos fazer assim, o nosso estudo vai ser assim, eu vou ler um parágrafo, ou depois outra pessoa pode ler, após ler o parágrafo a gente vai tentar ir devagarzinho e tentando comentar com vocês. A qualquer momento que for dito, quando terminar esse parágrafo, se alguém quiser complementar, fique à vontade, tá, gente? Isso é um estudo em conjunto, né? Onde eu estou sendo aqui, no momento, a locomotiva disso aqui, mas todos nós fazemos parte da mesma compreensão, tá bom? Então, vamos lá, do mesmo estudo. A primavera divina já veio. Quando ele fala a primavera divina já veio, o que é a primavera? Todos nós sabemos que a primavera é uma das estações do ano, inclusive é a estação onde as árvores, né, florescem, as flores caem, para que surjam novas flores e novos frutos. Então, quando ele diz a primavera divina já veio, ele está querendo dizer que a primavera divina, a revelação de Deus, assim como a primavera física, acontece isso com as árvores, que renovando suas flores e seus frutos, ele disse que a primavera divina já veio, ou seja, a manifestação de Deus, a nova revelação de Deus já veio. Ó pena mais excelsa. Ou seja, a pena mais excelsa seria Deus, né? Pois o festival do Todo Misericordioso aproxima-se rapidamente, ou seja, o festival do Risvan. Desperta e perante a criação inteira magnifica o nome de Deus e celebra seu louvor. Quem magnifica o nome de Deus? É Deus dizendo para que Bahá'u'lláh magnifique o nome dele e o louve. De tal modo que todas as coisas criadas se regenerem. Ou seja, aquela estupenda revelação que estava sendo revelada por Deus era tão forte e tão poderosa que ela iria regenerar a humanidade, regenerar os novos conceitos, os novos ensinamentos que Bahá'u'lláh iria trazer para a humanidade, para que elas se fizessem novas. Aí ele continua, fala, não guarde silêncio. O sol da beatitude brilha sobre o horizonte do nosso nome. Quando ele fala assim, fala, não guarde silêncio, nessa hora é a pena de todo misericordioso, como se fosse Deus falando com ele. Fala, não guarde silêncio. Por que nessa hora a pena, através de Deus, através da pena, diz isso para ele? É porque ele ficou 10 anos, ele era manifestante de Deus, ele tinha toda essa revelação, mas ele não falou, ele ficou 10 anos em silêncio. Então, o que aconteceu? Quando ele diz assim, fala, é Deus falando com ele mesmo, para Bahá'u'lláh falar e não guardar silêncio, pois o sol da beatitude brilha, né, sobre o horizonte do nosso nome. Então, ele diz que esse sol do horizonte, né, da beatitude, ele brilha, né, brilha sobre o horizonte do nosso nome, ou seja, do nome de Deus, o beatífico, né? Porquanto o reino do nome de Deus ataviou-se com o adorno do nome de teu Senhor, o Criador dos céus. Quem é o Criador dos céus? Deus. Levanta-te diante das nações da terra, é Deus falando para Bahá'u'lláh. Levanta-te diante das nações da terra e arma-te com o poder deste nome supremo, ou seja, o nome supremo de Deus, e não seja dos que tardam. Aí ele continua. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse parágrafo? O Janson, permite que eu coloque algumas mais ainda, esse nome supremo, que hoje é conhecido como nome Bahá'u'lláh, que Deus deu para a manifestação dessa era grandiosa. Então, aqui tem 3 personagens. Uma, Bahá'u'lláh físico,
outro Bahá'u'lláh, manifestante de Deus, e o outro é Deus através do Espírito Santo, proclamando, quer dizer, uma conversa, um diálogo entre os três está sendo aberta, né? Obrigado. Sim. Então, mais alguém? Senhor Humberto. Pensando aqui, eu gostaria de contribuir. É que quando fala primavera divina, quando fala de primavera, você está falando de tempo. Em que a gente tem o inverno, o outono, o inverno e depois a primavera, que sela o início de um tempo em que vai florir, em que as coisas vão ser municiadas de vida, de florescência, de frutificação, né? E ele anuncia, né? Ele é chamado como a pena excelsa, aquela revelação mais elevada para o tempo desse tempo. O excelso é o que existe de mais elevado, né? E enquanto isso, ele é um tempo em que os nomes de Deus foi ataviado com o Criador dos céus. Ou seja, essa magnitude dessa revelação chega ao ponto de criar uma nova era, sabe? Porque ele cria, o próprio nome de Deus Criador que está sendo manifestado através da revelação de Bahá'u'lláh. E isso tem muito a ver com o acontecimento prático que houve no Rizva, exatamente quando Bahá'u'lláh declarou publicamente a missão dele, né, naqueles jardins lá em Bagdá, à beira do rio Tigre, em que centenas de rouxinóis, as noites eram cheias de rouxinóis, os amigos que se conectaram com Bahá'u'lláh, né, ficaram transformados e com uma percepção de vida e de realidade completamente diferenciado. Era uma verdadeira primavera física quanto espiritual, né? Então, durante o primeiro dia, eles entraram esse ponto do Jardim do Rizva é muito interessante, porque ele, à beira do rio Tigre, ele era uma ilha, quer dizer, era um istmo. E aí eles entraram, armaram as barracas e, de repente, choveu. E quando choveu, aí só ficou aquele pessoal. Aí, no 9º dia, a chuva baixou e entrou mais a família de Bahá'u'lláh. E depois choveu de novo, e aí eles ficaram na ilha. E depois abaixou de novo, e no 12º dia eles saíram de lá. Então a gente não tem muito escritos a respeito desse período, anunciar algumas anotações, mas por essa epístola, que foi revelada em outro tempo, já já próximo de Bardi, né, onde tem o outro jardim, do Rizva, né? A gente tem uma visão prática, histórica, do que, de fato, essa potência dessa revelação traz para nós Bahá'ís e para a significação para o mundo. Isso mesmo, muito bem colocado. É verdade, as águas subiam e aí eles não podiam ir. Primeiro as águas baixaram, foi um grupo, né? E depois que as águas baixaram, subiram, depois as águas baixaram e veio um outro grupo. E realmente aconteceu isso mesmo. Tinha muitas flores, as ruas, né? Tanto é que os rouxinóis cantavam muito, eram muitos rouxinóis, que até para Bahá'u'lláh falar, ou alguém falar, se não falasse alto, não conseguia nem entender, por causa do gorjear dos rouxinóis, né? Cantando. Essa parte é muito linda mesmo, né? Nesse acontecimento, né? Então, gente, mais alguém? Então, vamos dar continuidade, né? Então, quem quer ler? Badi? Posso? Badi? Bia? Posso ler, sim. Então tá. Parece-me que tens parado e não te moves sobre a minha epístola. Será que o brilho do semblante divino te ofuscou? Ou que as vãs palavras dos refratários encheram de tristeza e paralisaram o teu movimento? Acautela-te, para que nada te impeça de exaltar a grandeza deste dia.
o dia em que o dedo da majestade do poder abriu o selo do vinho da reunião e convocou todos aqueles que se acham nos céus e todos os que se acham na terra. Preferes tu tardar quando já soprou sobre ti a brisa que anuncia o dia de Deus, ou és do que estão excluídos dele como se fosse por um véu? Muito bem. Quer comentar alguma coisa, Bia? Eu tenho assim uma compreensão de que Deus estava falando com Bahá'u'lláh, né, perguntando para ele por que que ele não falava, né? Será que, né, te encheram de tristeza e paralisaram teu movimento? E ele vai e avisa Bahá'u'lláh, né, para ele: acautela-te, para que nada te impeça de exaltar a grandeza desse dia. Era para ele anunciar o dia de Deus, era para ele falar da nova revelação, né? E isso nos remete até os dias de hoje. Sempre a gente deveria estar lendo essa epístola para lembrarmos que a gente tem que falar sempre de Bahá'u'lláh, né? É bem atual. Isso. Okay. Muito bem. Tá. E a gente não pode perder nenhuma oportunidade de falar do nosso bem-amado. Eu não perco nenhuma oportunidade, né? Como eu tive, Bia e Jansson sabem o problema de saúde que eu tive. Todos os lugares, gente, eu falo do assunto, de repente estou falando de qualquer coisa do tempo, aí volto para o assunto e aí falo. Aí os barrais do mundo inteiro oraram por mim e hoje eu estou aqui salva, estou viva, e aí começa a falar de Bahá'u'lláh, da glória de Deus. Eu não perco uma chance. Graças a Deus, Angeliquinha. Uhum. Alguém quer comentar? Vadir? Eu ia comentar Desculpa, gente, eu cheguei Não, hoje. Humberto, pode, Humberto. Fica à vontade, querido. É que assim, é inédito na história das religiões como que o próprio manifestante diz como que ele está revelando, né? Então, essa questão do Espírito Santo, né, a gente vê para Moisés, ele viu através da sarça ardente, né? Abraão, né, através de um ritual corban, Cristo através de uma pomba, né? Maomé através do anjo Gabriel, e Bahá'u'lláh fala da donzela do céu, que é um espírito elevado que às vezes fala com ele diretamente e põe ele para dar a conhecer para a humanidade a revelação de Deus para essa época, né? Então, essa voz dupla que ele faz, né, entre o Espírito Santo, a donzela do céu falando e impulsionando ele para nos municiar com os conhecimentos de Deus para essa época, né, é muito interessante a gente ter essa percepção, né? Então, quando ele fala o dia em que o dedo da majestade e do poder abriu o selo do vinho da reunião, né? Então, a cada vez que um manifestante divino se torna presente na Terra, é a conexão com Deus que pode se fazer. Quem se volta para o manifestante se conecta diretamente com a vontade de Deus, né? Então, o vinho da reunião, né? E convoca todos aqueles que estão tanto no céu quanto os que se acham na Terra. Olha que momento de unificação, né? É difícil da gente compreender, mas é muito bonito de ver o próprio manifestante tendo essa visão abrangente da revelação divina. Verdade. Quando ele fala o vinho, nas religiões, de um modo geral, inclusive na religião cristã também, vinho é tido como vinho seleto, né? O conhecimento mais puro, mais gostoso, mais saboroso, né? O conhecimento seleto, mais divino, quando trata, né? Quando ele fala a palavra vinho. Mas, Badi, quer aproveitar e comentar um pouquinho? É aquilo que o anjo, ou o próprio Deus, ou através do Espírito Santo, convoca Bahá'u'lláh, diz que fala para toda a humanidade
o vinho já está aberto, abrimos a vela, vamos comemorar, vamos festejar. Porque todos que, olha, essa primeira, segundo, assim, essa dispensação do Bab e Baha'u'lláh sempre fala, aqueles estão dentro, nos céus e na terra, até o Bab sempre falava entre aqueles que estão entre neles. Porque a gente não compreende o que há fora da terra, o que existe fora da terra, o que existe entre esses espaços que refere os manifestantes de Deus. Então, naquele momento, diz, não pare. Você quer ficar igual àqueles que pararam? Ou você quer que esteja todos anunciando que esse dia veio. Você seja o primeiro. Não é parar. Esse é o dia de Deus, que são prometidas em todas as dispensações anteriores. E os véus já foram retirados. Qual véu? O véu que Kitab Igan, Baha'u'lláh, um ano antes de sua declaração, abriu. Tirou esse véu para conhecimento de Deus. Obrigado. Muito bom, muito bom. Essa já foi bastante explanada, acredito que está bem compreendido, né? Só esse último parágrafo aqui, essa última frase aqui. Preferes tu tardar quando já soprou sobre ti a brisa que anuncia o dia de Deus, ou és dos que estão excluídos dele como se fosse por um véu? A pena de Baha'u'lláh, através da manifestação de Deus falando com ele, né? Preferes tu tardar quando eu já soprei sobre ti a brisa que anuncia o dia de Deus, o conhecimento, tudo, ou és dos que estão excluídos dele como se fosse por um véu? É interessante isso, né? Ele mesmo falando, Deus falando com ele e até indagando ele, né? Como é que tu estás já com tudo? Já te revelei tudo? Tu vais dizer ou tu vai ser excluído como se fosse por um véu, por algo que te impede de falar, né? De fazer. O querido Jansson e os amigos, essa epístola foi revelada em Adrianápolis, no momento mais abalado, que a alicerce da fé do Babi e do Bahá'í era bem, como diz, estava abalado por rebelião do Mizayah, o violador do convênio do Bab. Então, nesses momentos, alguns tempos, Baha'u'lláh retirava da presença dos amigos, não permitia ninguém encontrar-se com ele. E eu referi essa epístola deve ser revelada nesses momentos que realmente Baha'u'lláh estava triste. O físico, né? Físico, Baha'u'lláh físico, o Mirza Hossein Ali estava triste por acontecimentos que realmente era muito dolorosa para Baha'u'lláh. Muitas vezes ele fala, o que de fora vem nos inimigos não me atinge, pois aqueles amigos que pronunciam meu nome, que não agem de acordo com meus mandamentos, eles me fazem mais sofrer. Então, nessas épocas, por isso que no início eu referi que era Deus, o Espírito Santo, o anjo e donzela, e a própria Baha'u'lláh manifestante, e apenas seria o próprio físico de Baha'u'lláh, que estava bastante em sofrimento. Obrigado. Muito interessante. Então, vamos continuando. Não tenho permitido, ó Senhor de todos os nomes e Criador dos céus, que véu algum me excluísse do reconhecimento das glórias do teu dia. Dia este que é a lâmpada para guiar o mundo inteiro e o sinal do ancião dos dias para todos que nele habitam. O meu silêncio é por causa dos véus que tornaram cegos para ti os olhos das tuas criaturas. E a minha mudez é devido aos obstáculos que têm impedido o teu povo de reconhecer a tua verdade. Tu sabes o que está em mim, mas eu não sei o que estás em ti. Tu és onisciente, a suma sabedoria. Pelo teu nome, que supera todos os demais nomes,
se o teu mando, que sobre tudo predomina e a tudo compele, alguma vez me atingisse, dar-me-ia o poder de ressuscitar as almas de todos os homens, através da tua palavra excelsa, que ouvi pronunciada pela tua língua de poder no teu reino de glória. Capacitar-me-ia para anunciar a revelação do teu semblante esplendoroso, através do qual o que jazia oculto dos olhos dos homens se tornou manifesto em teu nome, o perspícuo, o soberano protetor, o que subsiste por si próprio. Então, vamos agora lendo compassadamente, né? E vamos tentando, né, dissecar o texto aqui. Então, quando ele fala, não tenho permitido ao Senhor de todos os nomes e Criador dos céus que véu algum me excluísse do reconhecimento da glória de teu dia. É como se ele estivesse falando para Deus que ele não está, que ele não tem, ele não está se excluindo desse conhecimento. Não tenho permitido, ele não se permite ao Senhor que todos os nomes de Criador dos céus que véu algum me excluísse do reconhecimento da glória de teu dia. Então, ele está dizendo para Deus que ele não está se excluindo desse conhecimento, dessa glória, dessa manifestação. Dia este que é a lâmpada para guiar o mundo inteiro e o sinal do ancião dos dias para todos que nele habitam. Ou seja, a lâmpada para guiar o conhecimento, a revelação, para guiar a humanidade, né? O sinal do ancião dos dias para todos que nele habitam, ou seja, para toda a humanidade. Aí ele fala, o meu silêncio é por causa dos véus que tornaram cegos para ti os olhos das tuas criaturas. Então, Baha'u'lláh ficou 10 anos em silêncio, né? Até mesmo sem se manifestar, sem dizer que era o prometido, e nessa pista também ficou ainda sem ser anunciada nem publicada, ninguém tinha tomado conhecimento ainda. Então, ele mesmo responde para Deus, né? O meu silêncio é por causa dos véus, ou seja, por causa das pessoas que se tornaram cegos, as pessoas que não queriam enxergar, que não conseguiam ver essa revelação, né? Sobre as criaturas. E a mudez, por que ele ficou calado? Foi devido a obstáculos que têm impedido o teu povo de conhecer a tua verdade. Ou seja, os obstáculos que seriam os preconceitos, as pessoas com os conhecimentos das religiões antigas, aqueles mulás, aquelas pessoas que acreditavam, que achavam que aquela revelação de Baha'u'lláh não era verdadeira, ou coisa do tipo. Então, todos esses obstáculos foi que impediram, né, de Baha'u'lláh se manifestar. Então, ele mesmo fala como se fosse Deus e ele mesmo responde, tu sabes o que está em mim. Ou seja, Deus sabe o que estava em Baha'u'lláh, mas eu não sei o que estás em ti. Ou seja, Baha'u'lláh não sabe o que está em Deus. Tu és o onisciente, a suma sabedoria. Deus, no caso, ele está se referindo a Deus. Pelo teu nome, pelo nome de Deus, que supera todos os demais nomes, se o teu mando, que sobre tudo predomina e a tudo compele, e alguma vez me atingisse, dar-me-ia o poder de ressuscitar as almas de todos os homens. Ou seja, se Deus quisesse dar esse poder a ele para ressuscitar as almas de todos os homens, ele o faria, através da palavra excelsa de Deus, que eu ouvi pronunciada pela tua língua, de poder de teu reino de glória. Então, se isso Deus assim quisesse, capacitar-me-ia, eu ficaria capacitado para anunciar a revelação do teu semblante esplendoroso, através do qual o que jazia oculto dos olhos dos homens se tornou manifesto em teu nome, o perspícuo, o soberano, o protetor, o que subsiste por si próprio. Alguém quer comentar? Posso? A revelação de Baha'u'lláh, ele proclamou ao mundo, né, em Bagdá, e foi em circunstâncias em que tem poucos relatos históricos. Mas antes mesmo dele declarar, ele já tinha revelado algumas epístolas, e as epístolas, quando ele estava em Bagdá, eram epístolas muito difíceis. Poucas delas
são traduzidas. São trechos que são traduzidos, que estão por Shoghi Effendi, que está naquele Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, né? Mas são epístolas de uma magnitude que é muito difícil para a compreensão, né? Então, uma delas, por exemplo, é o Direito de Deus, né? E que é muito difícil mesmo. Aí fala de vários mundos, fala de mundos, de anjos, fala de muita coisa, fala de alimentos, dos alimentos, quer dizer, depois disso, quando ele chega no Ocidente, primeiro manifestante divino que pisa no Ocidente, que chega até Adrianópolis, lá há a grande separação. Apesar de todas essas histórias de perseguição, de traição, de tentativa de envenenamento, aquelas histórias todas da própria família, como se fosse o verdadeiro José, né, do Egito, que foi dos irmãos o traíram, como o Bab já tinha previsto, né? Ali há a grande separação. E aí há a revelação dessa epístola do Rizwan de novo. A partir daí, a revelação de Bahá'u'lláh se torna diferente. Ela se torna voltada, primeiro para os reis, para os governantes, e depois ele volta as epístolas para os seus seguidores, né? E não mais, e cada vez quando ele chega em Áquila, Acá, e aí ele já não recebe mais ninguém, a não ser os próprios seguidores, né? Então, quando ele fala direto dele, na condição dele, né, e fala que sobre os sinais do Ancião dos Dias, o Ancião dos Dias no Antigo Testamento, em várias escrituras, fala que é como Deus, que o dia de Deus é 1000 anos. Então, o Ancião dos Dias é aquele Deus que traz dias para a humanidade, que traz milhares de dias para a humanidade, né? Então, olha o tamanho da percepção desse manifestante divino chamado Bahá'u'lláh a respeito da revelação de Deus, né? E ele fala que Deus sabe que está nele, né? E tem numa epístola depois, quando ele revelou já em Acá, que é aquela epístola do mundo, né? Em que ele fala que pela menção da palavra, para Derdi, ele fala que se a Deus aprovesse, pela palavra ele faria com que todos os corações de todos os seres humanos se compelissem para Deus. Mas que ele não faria, porque a generosidade e a misericórdia, como a misericórdia e a generosidade de Deus excede todas as coisas, ele não faria isso. E que a vitória final da causa viria para aqueles que, pela misericórdia de Deus e pela generosidade de Deus, ia ser concedido para aqueles que se voltassem para a causa dele, que iam conseguir a vitória para ele, né? E aí, para ele, claro, que para conseguir a vitória, ele deixa alguns trechos de alguns critérios. Primeiro, a palavra tem que ser dita, sabe, com moderação, com sabedoria e com amor. E por aí vai, ele fala algumas coisas aí. Então, aqui ele fala da palavra, através da palavra excelsa, que Deus, ele tem em contato, ele pode fazer com que todas as pessoas se voltassem para Deus, né? Mas o semblante de Deus é para fazer o semblante de Deus se tornar evidente para os seres humanos. Não que ele vai fazer magia e trazer Deus para mostrar para as pessoas. Muito bem, isso mesmo. Verdade. Muito bem explicado. Então, mais alguém quer falar alguma coisa ou a gente pode prosseguir? Então, vamos lá. Badi, você pode ler, então? Podes tu descobrir qualquer outro, senão eu? Ó pena, nesse dia, que sucedeu com a criação e as suas manifestações? É como os nomes do seu reino.
aonde foram todas as coisas criadas, quer visíveis ou invisíveis. O que sucedeu com os segredos do universo e suas revelações? Eis a criação inteira passou. Nada resta senão a minha face. O sapiterna, a resplandecente, a toda glória. Comentar alguma coisa? Isto que é, de novo, como diálogo, Deus retorna falando para ele. Tu pode descobrir onde estão esses dias que passaram no passado. Aquelas grandes manifestações, os grandes reinos. Onde estão agora? Tudo que você tinha visto no universo, os segredos dos visíveis e invisíveis. Cadê? Cadê aquelas revelações que os grandes mestres tinham revelado? Todos passaram. Mas eu existo. Minha face, aquele que sempre é eterno e glorioso e brilhoso em toda a sua glória. Ele próprio diz, eu existo desde o princípio e até a eternidade, que não existe eternidade. E nada restou, né? Senão a minha face, a sempre eterna, a resplandecente, a toda gloriosa. Que coisa maravilhosa, não é, gente? Quer dizer, tudo passa, na Bíblia tem que tudo passa, mas as palavras eternas de Deus nunca passarão, né? Os conhecimentos. Todas as pessoas, por mais proeminentes que sejam, têm seu tempo de validade, mesmo às vezes importantes, acabam ficando esquecidas nas bibliotecas, nos livros e em outros lugares mais. Mas, mas Deus não. Deus está sempre vivo nos corações e nas mentes de todas as pessoas. Embora muito poucos, né, às vezes não buscam por isso. Que lindo! Então, vamos agora, Angélica. Angélica, lê para a gente aí. Começando aqui, este é o dia, né? Angélica? Está ouvindo? Oi, estou ouvindo, querido. Este é o dia em que nada pode ser visto, a não ser os esplendores da luz que irradia da face de teu Senhor, o clemente, o mais generoso. Em verdade, fizemos cada alma expirar em virtude de nossa soberania irresistível e predominante. Temos, então, chamado para a existência uma nova criação, como sinal de nossa graça aos homens. Sou verdadeiramente o generosíssimo, o ancião dos dias. Muito lindo esse texto. Comentar, Angélica? Querida, não vou comentar, não. Se você viu no celular, mandei algumas mensagens por causa do nosso horário. Tá. Mas está maravilhoso. Tá Bia? Ângela? Doralice Alves? Oi, Jansen. Quer comentar esse parágrafo aqui com a gente? Compartilhar? Esse mesmo? Mas agora foi lido, né? Agora a gente vai devagarzinho. Este é o dia em que nada pode ser visto, a não ser os esplendores da luz que irradia a face de seu Senhor. Aí nós paramos aqui, o clemente, o mais glorioso. Aí a gente vê essa oração, né? Para poder a gente compreender melhor e fixar melhor. Então, ele fala, né? Este é o dia em que nada pode ser visto, a não ser os esplendores da luz que irradia a face do seu Senhor. O clemente, o mais generoso. Então, é verdade. Enfim. Não, é só explicar. Não. Não dá, não. Tá, então, vamos lá. Então, não dá ainda. Tá, o que ele quer dizer aqui, né? Este é o dia que nada pode ser visto a não ser os esplendores da luz que irradia a face do seu Senhor. Ou seja, é um dia que nada pode ser visto, a não ser os esplendores da luz que irradia a face do teu Senhor, é o esplendor da luz do
do conhecimento, né? De Deus, o clemente, o mais generoso. Em verdade, fizemos cada alma expirar em virtude da nossa soberania. Cada alma expirar, né? Expirar em virtude da nossa soberania irresistível e predominante. Então, chamamos para a existência uma criação nova, em sinal da nossa graça aos homens. Sou verdadeiramente o generoso, o ancião dos dias. Padir, Eu sinto ajuda... que ele deixou todo o passado para trás e está construindo, trazendo leis, construindo todo o futuro da humanidade. Sim. Nesse trecho. Ótimo. Acrescentar alguma coisa? Alguém quer? Badir, Bia, Beni, tá aí, Beni? Exatamente isso Estou que sim, boa noite. querida Ângela referiu, que até nesse momento ele diz que fizemos cada alma expirar de nossa soberania irresistível, que tudo foi para o passado, varreu para fora. Hoje nós chamamos nova vida, por isso que no início fala nova primavera, quer dizer, após o inverno severo, tinha morto, não tinha nenhuma vida, aparentemente. Porém, agora, com nova primavera, com chuvas primaveris torrenciais, cada alma é chamada a existir. Aquelas adormecidas levantam para ser nova criação, novas frutas dessa era que nós vivemos. É porque a primavera é o início das estações, né? Exatamente. Mas estação é como ciclo, novo ciclo, né, na verdade. Novo ciclo. Isso. E diz que eu sou ancião dos dias. Quer dizer, eu sei esse dia que é o verdadeiro nascimento de todas essas coisas novas. Agora, eu não entendi se Bahá'u'lláh, que é o generosíssimo, o ancião dos dias, ou se é Deus. Nesta conversa, como desde o início, são conversas entre três partes. Certo. No momento, própria Bahá'u'lláh fica no meio. Como diz, ele diante de Deus, ele como não... pessoa. Isto, mais fraco e insignificante. Mas quando olha para a pena, quer dizer, a física do próprio Bahá'u'lláh, a humanidade, ele vê em glórias. Porque diz que se você me desse um instantinho de oportunidade, me concedesse esse poder, poderia fazer tudo, toda a humanidade, todos os seres humanos curvar-se diante de ti. Mas aqui, Deus diz que não, e nós fizemos tudo para morrer, expirar por nossa generosidade, porque queremos criar novas. Ah, entendi. Porque se não morrer, não nasce nova. Igual um prédio. Se o prédio reforma, não é nova. Somente quando derrubado tudo, aí pode o engenheiro, arquiteto desenhar um novo prédio. E o arquiteto aí é Deus que desenhou Exatamente. o mensageiro. Obrigado. Um comentário? Jansson, boa noite. Eu estou aqui sim, mas que bom. Eu tenho um pouco de dificuldade, tá? Por isso eu estou escutando, prestando atenção, escrevendo tudo. Tá bom, querida. Mas eu prefiro não comentar, não ler só. Eu tenho a carta aqui comigo em inglês, mas eu prefiro só ouvir, tá? Você está fazendo um trabalho maravilhoso, cunhado. Fique com Deus. Não, é porque a gente tem que dar oportunidade para todos. Falta a Ana Lúcia Barreto, a Maria Lúcia Porto, né? Dá uma oportunidade para que todos... E ficamos felizes com a sua presença também, viu, Vene? E a gente, isso aqui é um estudo, gente, entre amigos. Muito obrigada. Um estudo entre irmãos, né? Então, a gente aqui, todo mundo aqui se ajuda, porque nós não somos, né, o dono da verdade, né? A gente simplesmente compartilha a nossa compreensão. Maria Lúcia levantou a mão, gente. Maria Lúcia? Então, Maria Lúcia, fala.
Angélica também. Ah, então depois Angélica. Maria Lúcia? Ela está com Então, problema no microfone. Eu acho que ela continua com problema no áudio dela. Ah, Pode então falar, fala, querida Angélica. Aí você já aproveita e fala do horário, né? Isso. isso, Queridos, o estudo está maravilhoso, emocionante, estou feliz da vida, mas nós só temos só mais 9 minutos. Mas, dia 12, voltaremos, né, para continuar ao estudo da Epístola do Luiz Van, que está simplesmente um deleite para os nossos corações. É verdade. Estamos conseguindo entender bem mais fácil com essa explanação. Por isso que não... Tá show! Né? Tá show mesmo. Então, vamos terminar esse pedacinho aqui, somente esse aqui, então? Isso. Né? Então ele continua mas o Humberto dizendo... quer falar também. Quem? Humberto. Humberto? Quer falar, Humberto? Eu só ia falar sobre o dia. O dia aí está em maiúsculo. E sempre quando está relacionado a Deus, está em maiúsculo. É o dia de Deus. Esse é o dia de Deus. Então, o dia de Deus não é um dia igual ao nosso. É um dia que é 1000 anos. Então, esse é o dia em que nada pode ser visto, a não ser os esplendores da luz que irradia da face do teu Senhor, o clemente, o generoso. Ligando com aquela epístola lá de que, como a clemência, a misericórdia de Deus e a generosidade excede, então, durante 1000 anos é que vai ser erguido a face de Deus nos corações de todas as pessoas. Então, não é um evento. É muito difícil para a gente, a nossa cabeça é muito assim, prática, objetiva, e não consegue ter essa visão larga que a espiritualização que Bahá'u'lláh vem trazendo, sabe? Então, a gente precisa ainda alargar a nossa compreensão para poder localizar a palavra sagrada, não como se fosse um evento em particular, mas é uma palavra que vai desdobrar os seus significados, as suas potências ao longo de 1000 anos, né? Então, a partir disso é que vai ser erguida uma outra criação. Então, a gente sabe que os nossos valores, né, os valores que antes de Bahá'u'lláh, era tido quase como morto. Por isso que a sociedade hoje tem uns valores ainda da antiguidade e não consegue ter valores espirituais, e por isso está com esses problemas todos, porque não consegue resolver a situação, porque age como... se baseia não na força da palavra sagrada, nem dos princípios sagrados, e nem da revelação de Deus para essa era. Por isso que as coisas estão ainda capengando. Mas nós temos 1000 anos para poder participar dessa construção. Inclusive, tempo, me fez lembrar, a música, é o dia de Deus, é o dia de Deus. É uma música, né? Muito linda. O dia em que homens e anjos se reuniriam no mesmo serviço, ombro a ombro, lutando na implantação da causa de Deus. O sol já despontou, o dia raiou. É o dia de Deus, é o dia de Deus, é o dia de Deus. Lindo. É o dia de Deus, é o dia de Deus, é o dia de Deus. Uau, que lindo! Que lindo, gente. Então, acho que teremos que terminar por aqui. É verdade, verdade. Então, queridos, eu espero que a gente tenha avançado um pouquinho nessa compreensão, né? Isso aí, cada um de nós já tinha lido, quantas pessoas não já leram, quantas vezes nós já lemos essa epístola, mas dá para vocês verem a força que a gente tem, juntos somos mais fortes, né? Quando a gente se junta e todo mundo com o amor de Deus, né? A gente tenta compreender como as coisas fluem melhor. Eu mesmo confesso a vocês que li muito essa epístola, eu lia e realmente, meu Deus do céu,
pedir a Mahalalel o que Mahalalel está querendo dizer com isso. E realmente é uma prova viva de quando a gente quer, que a gente se dedica, que a gente pede orientação, inspiração do Espírito Santo sobre as nossas mentes, né? Que Deus inspira e nos ajuda. E quando não nos ajuda totalmente, nos ajuda indiretamente, colocando pessoas com um conhecimento maior, anjos, né? Para nos ajudar na nossa vida, né? Então, eu espero que os amigos tenham gostado, que a gente tenha avançado um pouquinho nisso. Então, até a próxima, né? Se alguém quiser mais falar alguma coisa, temos mais